Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento está aqui no Sheraton Hotel, um evento promovido pela FEUSURP, Sindiospa, pelas entidades empresariais médicas aqui do setor de saúde do Rio Grande do Sul, falando sobre os desafios de 2015. Aliás, desafio que não falta para esse setor, que é o setor de saúde, no Brasil, sobretudo, e principalmente no Rio Grande do Sul. Dr. Cláudio José Algair, o senhor fez uma exposição aqui, né? Já praticamente fez uma análise do que está enfrentando o segmento, e depois o secretário João Gabardo, de certa maneira, fez um desabafo sobre as dificuldades que tem, porque ele tem bons planos. Ele é um camarada que vocês conhecem muito bem, ele tem bons propósitos, mas o problema todo é que, na realidade, os desafios são grandes. Realmente, Silvio, os desafios são enormes nesse ano de 2015. De um lado, nós temos a população necessitada de serviços de saúde e que demandam todos os dias para ser atendida nas unidades públicas e nas unidades privadas que atende o SUS. Do outro lado, nós temos os governos, governo federal, governo estadual e os governos municipais, que são os financiadores desta assistência que necessita a população. E o terceiro elo dessa cadeia é constituída por hospitais, clínicas e laboratórios que prestam esses serviços à população necessitada e que recebe os pagamentos devidos de parte do Estado. O Estado considerado os três níveis, federal, estadual e os municipais. Bom, o que acontece no nosso país neste momento é que as contas não fecham. O governo federal contingenciou 30% dos seus recursos em todos os ministérios, inclusive no Ministério da Saúde. Ou seja, de cada R$100 que ele previu o ano passado que ia gastar em 2015, ele disse R$30 desses R$100 ficam à parte, não serão utilizados para compor o superávit do governo federal, não é para o reequilíbrio das contas. Superávit primário, como chama. Superávit primário, como chama. Muito bem. O governo estadual tem um outro desafio. Recebe menos recursos do governo federal, não é? E já há alguns anos vem trabalhando com um déficit mensal, que no ano passado e no início desse ano foi de R$60 milhões, como o secretário João Gabardo aqui nos demonstrou. Ou seja, no final de 2 meses, estamos no final do mês de fevereiro, né? Nesses 2 meses o governo estadual já gerou um déficit de R$120 milhões, ou seja, deixou de pagar R$120 milhões. Bom, e aonde ficam os hospitais, as clínicas e os laboratórios? Bom, nós seremos obrigados, pelas circunstâncias, a oferecer menos serviços ao governo e, portanto, a atender... Limitar a demanda. Limitar a demanda, exatamente. Bom, esta equação é que nós precisamos resolver rapidamente. O secretário João Gabardo, que é um médico experimentado em gestão de saúde, especialmente em gestão pública, ele nos convocou para agora, no dia 3 de março, nós colocarmos em dia esta discussão, começarmos a repensar o sistema de saúde no estado do Rio Grande do Sul. E ele realmente precisará ser repensado porque nós precisamos oferecer serviços, ponto número 1, de qualidade, ponto número 2, para a população necessitada. E ponto número 3, nós vamos ter que adequar esses serviços de qualidade aos valores disponíveis nos orçamentos, quer estadual, quer municipais. Esse é o caminho. O Dr. João Gabardo ele tem uma relação muito próxima com os senhores, quer dizer, não só porque ele já foi autoridade do ponto de vista política médica nacional, regional e agora Secretaria da Saúde. E esse relacionamento, essa relação de amizade, essa relação mais próximas a vocês, facilita o diálogo, facilita o encaminhamento de uma solução? Nós reconhecemos no secretário Gabardo uma autoridade em gestão de saúde pública. E nós estamos nos colocando integralmente à sua disposição, com a expertise proveniente do setor privado, para nós compormos uma nova equação,
que possa facilitar a prestação dos serviços na qualidade que a população do Rio Grande do Sul merece. E, efetivamente, o que existe, de parte a parte, é uma profunda demonstração, ou melhor, uma demonstração de profunda confiança mútua, não é? No sentido de que poderemos superar este momento difícil da área da saúde. Bom, a principal estrela aqui do evento da FEUSul, que discute a questão da saúde pública do Rio Grande do Sul e os desafios de 2015, é o atual secretário João Gabardo. Secretário, parabéns, eu ouvi a sua explanação, realmente ela tocou exatamente nos problemas que nós enfrentamos na saúde, nos desafios que o senhor tem. Um desabafo muito importante, porque na verdade o senhor explanou para um segmento que o senhor conhece muito bem, o senhor conhece o pessoal e o pessoal lhe conhece. Quais os principais desafios, secretário, que o senhor tem a partir de agora? Sem dúvida, o principal desafio é a questão financeira do Estado que tem hoje, né? O Estado tem um desequilíbrio entre o seu orçamento e aquilo que tem comprometido já com os hospitais, com as clínicas, com os laboratórios. Esse déficit não pode ser mantido, porque nós vamos chegar no final do ano e terá uma dívida que ficará impagável aos prestadores. Então, o que nós viemos aqui hoje, na FEUSul, buscando uma parceria com o Dr. Cláudio, a direção toda da FEUSul, colocar esses problemas e tentar achar uma solução em conjunto. Eu vim aqui pedir a contribuição, a colaboração desse segmento, desse setor, para tentar solucionar o problema dos recursos financeiros da Secretaria de Saúde hoje. Se a Secretaria de Saúde fosse uma empresa, ela hoje estaria falida. E como nós temos a responsabilidade de manter esse sistema e nós somos responsáveis pela sustentabilidade da grande maioria, da maioria esmagadora dos hospitais do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos essa responsabilidade de dividir com os setores a discussão e ver quais são as melhores alternativas que a gente pode ter. Bom, a gente sabe que a mídia nem sempre reflete aquilo que na verdade acontece. Eu que sou da experiência 30, 40 anos de jornalismo, a gente sabe que muitas vezes há algum interesse atrás daquelas informações que são passadas para a grande mídia. Mas o senhor colocou uma situação aí que eu acho fundamental, que é a racionalização do segmento. Quer dizer, deixar de tratar a questão de maneira emotiva e política, para tratar de maneira racional. É lógico, só que isso sempre gera uma série de conflitos. Toda vez que a gente vai buscar uma ação de racionalização dos gastos, ele é interpretado pela mídia, na sua grande maioria das vezes, como uma tentativa de economizar. Usar racionalmente os recursos deveria ser uma meta a ser alcançada, independente de estar em crise ou não estar em crise. Sempre deveríamos buscar o uso racional dos investimentos, dos recursos. Quando se está em crise, ele passa a ser uma obrigação. Então, hoje nós estamos obrigados a usar os recursos de uma forma mais racional, porque senão nós não vamos ter solução para a curto e a médio prazo. Secretário, muito obrigado. O Rio Grande do Sul deseja que o senhor tenha uma bela administração, porque depende, afinal, da nossa saúde. Ok, eu que agradeço aí a colaboração, a possibilidade de vir aqui nesse setor, falar com os dirigentes hospitalares, de laboratórios, de clínicas aqui do Rio Grande do Sul e expor os problemas que não são só nossos. Uma das personalidades aqui presentes é o Dr. Pedro Westphalen, deputado estadual, que tem uma ficha enorme de serviços prestados ao Rio Grande do Sul na área médica e hoje é secretário de Transporte do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o senhor assume os transportes e dá esse rolo todo, secretário? Pois olha, é uma reivindicação em primeiro lugar justa dos caminhoneiros, né, que se veem estrangulados com esses excessivos aumentos nos seus combustíveis, principalmente no óleo diesel, e essa é a reivindicação maior. Ao mesmo tempo não tem os seus fretes reajustados. O Brasil que tem um custo logístico muito alto, com estradas e pedágios caros, estradas sem condições, adequadas, pelo menos na sua grande maioria, e é um momento de grande tensão que nós estamos aqui no estado hoje de prontidão, até porque também temos aqui mais de 50 pontos de paralisação, e isso, apesar da legitimidade do movimento dos caminhoneiros, nos preocupa muito em relação à economia de maneira geral. Ela para completamente, é um problema nacional, mas que afeta os cidadãos de uma maneira geral. Secretário, claro que a questão do transporte é importante num país rodoviarista como é o nosso, em que tudo é transportado pela via rodoviária, mas a saúde também é uma coisa que preocupa muito o brasileiro, não é de hoje, né?
Quais são os desafios? Nós estamos aqui num encontro promovido pela FEALSul, que trata exatamente dos desafios da saúde em 2015, o ano que está começando agora. Na sua ótica de ver um homem que é experimentado nisso, já tem grandes serviços prestados ao Rio Grande do Sul nesta área, quais são esses principais desafios, doutor Vecchione? Bom, nós há 20 anos falamos em 4 pilares que sustentam e devem se basear toda a fundamentação na articulação para uma boa qualidade da saúde, que é, sem dúvida nenhuma, a acessibilidade, a qualidade, a gestão e o financiamento. Fora disso, é conversa, é proselitismo. Os governos têm que entender que é preciso ter gestão, é preciso ter qualidade, é preciso que as pessoas tenham acesso e é preciso que se financie esse acesso. Essa é fundamentalmente a base da solução dos nossos problemas em todas as instâncias, desde a prevenção até a promoção e atendimento final na área da saúde. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso nas duas áreas de atuação. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Bom, também presente aqui, aliás, um dos patrocinadores desse evento da FEALSul com o Sindiospa, o presidente do Sindiospa, Fernando Torelli. Fernando, ouvi atentamente esse até desabafo do secretário João Gabardo, né? E, na verdade, o segmento é muito complexo, tem vários interesses aí superpostos, enfim. Mas o secretário fez um desabafo na questão, sobretudo a questão orçamentária, a questão de recursos. E não se faz nada hoje, aliás, nunca se fez, sem recursos. Sim. O que deu para o Sindiospa conseguir sensibilizar, do ponto de vista desta explanação do secretário, e desafios que poderão ser vencidos esse ano? Eu acho que o principal ponto é a transparência absoluta com que o secretário apresentou os dados, né? Deixando muito claro que tem uma dívida passada de 500 milhões de reais e um déficit mensal de 40 milhões de reais de recursos do Tesouro do Estado e mais 20 milhões de repasses do Ministério da Saúde. Então ele apresentou um quadro que é um quadro muito complicado, né? O secretário tem um desafio muito forte e um quadro bastante preocupante, porque nós estamos com uma produção sendo desenvolvida ao Sistema Único de Saúde e nós não temos orçamento para pagar o que está sendo feito, quando a população está pedindo que seja feito mais. Então eu destacaria primeiro a transparência do secretário e a proposição dele para que esse problema é um problema do governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas é um problema da sociedade gaúcha, né? E nós fazemos parte da sociedade gaúcha, temos uma responsabilidade muito grande e o nosso objetivo aqui é se colocar à disposição do secretário para ajudar a enfrentar o problema, né? Nós não podemos mascarar a verdade, o problema é muito complexo, muito difícil, mas nós temos que enfrentar esse problema, criando critérios mais objetivos e claros para a eficiência da gestão na área pública, na gestão de distribuição de recursos do SUS e principalmente apoiando o secretário, não é? Nós temos que nesse momento não adianta criticar o Dr. Gabardo, não é? Ele está à frente de um grande desafio, nós temos que apoiá-lo para que a gente consiga no menor prazo possível vencer esse desafio e dar uma tranquilidade para a gestão das nossas organizações, que hoje elas têm um processo de produção de atendimento acontecendo e nós não temos a segurança que existe o orçamento para pagar aquilo que nós estamos fazendo. Então tem pessoas contratadas, tem pacientes sendo atendidos e tem um contrato celebrado e não tem um recurso assegurado. Então nós temos um grande problema de governança do sistema, né? Porque nós não estamos falando em fazer mais, nós estamos falando em ter recursos para pagar aquilo que está sendo feito hoje. E não está faltando 1%, 5%, está faltando 60 milhões mês e tem uma dívida de 500 milhões do passado. Então a situação é muito grave. Presidente, para ter um grande ano de 2015, terão que ser vencidos, portanto, grandes desafios. Para ter um grande ano de 2015, temos que vencer grandes desafios e principalmente são desafios que não serão vencidos em um debate apenas um debate político ou não serão vencidos se nós continuarmos um criticando o outro, ele será vencido se todos nós, com a transparência que o secretário Gabardo colocou, enfrentarmos o problema e envolver a população na solução desse problema e tomar decisões que nem sempre vão ser decisões muito fáceis, mas vencermos o grande desafio, todos com a responsabilidade que nós temos que conseguir uma saúde melhor para todo mundo. O Dr. Eduardo Dias Lopes é diretor administrativo e financeiro do IP, aliás, o homem do caixa do IP, né? Eduardo, o senhor tem uma história grande no funcionalismo público do Estado, na direção de entidades importantes do Rio Grande do Sul, já esteve há muito tempo a serviço do IP, volta agora. Qual é o maior desafio nessa sua volta, nesse seu retorno ao IP?
Existem vários pontos que devem ser abordados de uma forma um pouco diferente dentro daquilo que é a perspectiva futura do IP. Há uma necessidade de uma modernização interna, uma melhoria do quadro, um desenvolvimento de mecanismos de controle mais adequados para a rede. E em relação à minha área especificamente, eu quero que nós tenhamos um modelo de desenvolvimento do atendimento ao usuário e do atendimento ao prestador de serviço que traga retorno e satisfação para esse. Ao mesmo tempo, o IP tem um compromisso com toda a rede, não só enquanto diretoria financeira administrativa, que é a minha competência, mas como um plano de saúde que hoje atende a mais de 1 milhão de vidas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Parece pouco, mas não é. São 10% em termos de população do nosso estado. Essa população precisa receber uma assistência de maior qualidade. Para isso, a nossa participação conjunta de toda a diretoria em prol de mudança de modelos de remuneração, melhoria da qualidade assistencial, observar a nossa rede como sendo uma das redes mais qualificadas do país e a ela trazer o retorno que ela precisa ter. E também ao nosso usuário uma facilidade de acesso, que é um dos grandes problemas da saúde como um todo, não só dentro do estado do Rio Grande do Sul, como também em todo o sistema de saúde. É o acesso do usuário ao sistema. Então, eu acho que esses dois desafios são fundamentais. Fortalecimento interno da instituição e também buscar para o público, não só o usuário, mas também o nosso cliente, que é o nosso prestador de serviço, um retorno de maior satisfação e reconhecimento da qualidade que nós temos nesse estado. Importante os temas que foram colocados aqui, as marcas principais, ou seja, a parceria, o comprometimento, a sustentabilidade, são coisas importantes numa administração que quer alguma coisa de qualidade que dê resultados. Ora, eu tenho uma experiência já vivida dentro do IP, quando nós buscamos a necessidade de expansão da rede, de trazer para o beneficiário um atendimento melhor, mais qualificado e com mais agilidade, foi justamente nos aproximando do prestador de serviço, através do grupo paritário, e esse grupo paritário proporcionou, num trabalho conjunto ao IP, o treinamento de toda a rede, trazendo ao beneficiário uma resposta. Ou seja, nós já temos um modelo testado onde a parceria melhora a eficiência. E essa eficiência é resultante de quê? De uma convergência de busca de qualidade assistencial. Então nós já temos até algumas questões vividas, tá? Porque o IP, pode ser que muita gente não saiba, mas em termos de informação, é a maior base de dados, o maior banco de dados de saúde dentro do país. Nós temos toda uma carteira quantificada que pode fazer uma série de estudos epidemiológicos e isso traria diretamente o favorecimento da qualidade que a rede prestaria de serviço. No Rio Grande do Sul, com muito orgulho, eu digo isso como gaúcho, nós temos um dos melhores padrões de assistência médica do Brasil. Ora, nada mais justo que eles também recebam a remuneração devida, mas que trabalhem em conjunto. A parceria é isso, é o envolvimento e a convergência de ideias. Um grande abraço, parabéns, sucesso, porque o sucesso dos senhores será o sucesso de todo esse público, né, gaúcho, 10% da população que é atendida pelo IP. Olha, eu espero que pelo menos uma parte de um sonho que a gente sempre tem de realizar se concretize. E espero que a gente possa atender a expectativa daqueles que mais necessitam de nós. Muito obrigado. Bom, finalizando este evento da FEUSUL e do Sindiospa, o presidente que está assumindo o IP, José Parodi. Presidente, é evidente que o IP é um complexo muito grande, sobretudo na saúde do Rio Grande do Sul, onde ele atua. Há muitas coisas, muitas questões pendentes, umas questões históricas que o IP tem que resolver, mas qual vai ser a marca principal desta relação do IP com os fornecedores, tipo hospitais, clínicas, a partir de agora? Olha, com muita honra estou assumindo essa nova missão, né, delegada pelo nosso governador José Ivo Sartori, justamente com a expectativa de buscar fortalecer o nosso IP, né, tanto o IP Saúde, né, como a nossa previdência própria, né, mas nós tivemos a oportunidade hoje nesse evento da FEUSUL, né, de apresentar, enfim, as linhas mestras, as nossas principais diretrizes na frente à presidência do IP, né, que justamente ela
está alicerçada dentro do foco de que se possa ter previsibilidade nas nossas ações, né, que se possa ter realismo, né, em relação a todos os nossos compromissos, que se possa ter diálogo permanente, né, e transparência, né. Através desses fundamentos, nós pretendemos resgatar a credibilidade do sistema como um todo, né, buscando sempre prestar um serviço de qualidade e buscar, com certeza, né, dentro da realidade atuarial, dentro do equilíbrio econômico financeiro, né, de todo o relacionamento, especialmente do IP Saúde, com toda a sua rede credenciada, buscar uma remuneração, né, adequada, né, buscando sempre uma aproximação, né, com o mercado e buscando preservar a realidade orçamentária e a realidade financeira do Instituto de Previdência do Estado, especialmente na área da saúde. Evidentemente que o diálogo vai ser a marca também registrada do senhor, até porque é do governador Sartori, que eu conheci há muitos anos na Assembleia Legislativa, desde o primeiro mandato dele. E o Sartori sempre foi uma pessoa, um deputado de diálogo, né? Ele sempre ouviu o outro lado, sempre ponderou muito bem. Então se espera que o governador Sartori, digamos assim, na sua agenda com vocês, e sobretudo com aqueles do primeiro time, tipo IP, seja também na base do diálogo. Isso vai acontecer, claro, com as entidades conveniadas com vocês. Com certeza, né? O diálogo ele tem que ser ampliado, né, para todos os segmentos, né? O IP tem um alcance, né, do ponto de vista de representatividade com diversos segmentos, né, com os segmentos não só dos prestadores de serviços, né, de clínicas, hospitais, mas também com os segmentos dos servidores públicos, das suas entidades, né, e isso nós pretendemos exercitar permanentemente, né, para que a gente possa tomar sempre a decisão que venha a qualificar o sistema, que venha a fortalecer o sistema com foco na prestação de serviço de boa qualidade. Presidente, milhões de gaúchos certamente torcem para o senhor a partir de agora para que o IP não só amplie seus serviços, como qualifique ainda mais. Eu, como segurado do IP há 25 anos, já observo assim, que há digamos assim, um processo total de ampliação e de qualificação do serviço. A gente já observa isso na prática. Isso vai ser aprofundado. Com certeza, né? Buscaremos permanentemente desenvolver todos os esforços na busca da qualificação desse serviço através de revisão, né, de toda a legislação que eventualmente possa representar algum risco, né, sob o ponto de vista de equilíbrio atuarial, sob o ponto de vista de sustentabilidade de longo prazo, né, na busca do aperfeiçoamento do sistema como um todo, né. Isso, obviamente, deverá ser discutido amplamente, né, com todos os segmentos e com a sociedade do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o IP tem uma grande participação, né, no segmento da saúde em especial, né? São mais de 1.060.000 beneficiários do IP, né? Então, toda vez que o IP funciona bem, isso acaba favorecendo o Sistema Único de Saúde e vice-versa também, né? Então nós pretendemos, nessa quadra, enfim, desenvolver todos os esforços para que possamos resgatar a credibilidade do nosso querido IP. Um grande abraço, sucesso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre abertos ao diálogo, à boa informação a toda a nossa comunidade.